Olá, sejam bem-vindos ao Light Novel Brasil. Aqui você encontrará narrações incríveis de light novels e audiobooks para se perder em histórias fantásticas. Se você quiser apoiar o canal, qualquer contribuição via Pix é super bem-vinda. O QR Code do Pix está na tela do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e deixar o seu like. Isso ajuda muito a fortalecer o canal. Recomendo que use um fone de ouvido para aproveitar a experiência ao máximo. Obrigado pela sua atenção e vamos começar. Capítulo 3. O sonho do cavaleiro. Você vai conquistar o trono para poder abandoná-lo, não é? Disse Sieg naquele momento. Então, eu também, algum dia, brandirei minha lâmina apenas para poder largar a espada, respondeu o outro. Era meia-noite. Novia e Alice Hart haviam se recolhido para dormir, e Sieg estava sozinho em um dos quartos do mosteiro, sentado à beira da cama, polindo uma pá. De repente, uma presença se fez sentir do lado de fora do quarto. Sieg não se preocupou e, tirando a espada da pá, começou a cuidar dela com atenção. Logo a porta se abriu e Arcia, vestida com seu hábito religioso, ficou em silêncio, parada à entrada. Posso entrar? Perguntou ela. Sieg, absorvido em polir a lâmina que brilhava à luz da lamparina de sebo como fogo, apenas murmurou algo, continuando seu trabalho sem desviar o olhar. Arcia entrou no quarto, fechou a porta e, com a voz trêmula, disse: Tenho algo que quero perguntar. Sieg apenas assentiu em silêncio. Mas Arcia continuou parada, fitando-o sem dizer nada. Apenas o estalido suave da chama da lâmpada de óleo animal preenchia o ambiente. Depois de um tempo, Sieg murmurou: Você é livre. Arcia arregalou os olhos, surpresa. Sieg, trocando o foco de sua limpeza da espada para a manopla, continuou: A origem da aldeia Maimim não tem nada a ver com você. Assim como o fato de muitas aldeias reunirem e treinarem aqueles que possuem poder, isso também não tem qualquer relação com a vida que você tem agora. O corpo de Arcia estremeceu. Ela fechou os olhos com força, como se suportasse algo, e disse: Se eu não perguntar, se eu não ouvir toda a verdade, não consigo seguir para lugar algum, nem voltar para lugar algum. Forçando-se a continuar, abriu novamente os olhos, soltou o ar devagar e afastou o manto religioso. Pela túnica, cujo cinto já havia sido afrouxado, sua pele nua tornou-se visível. Sieg lançou apenas um olhar rápido e sereno para Arcia antes de retornar sua atenção para a manopla. Uma criança marcada, então. Do espaço entre seus braços, com os quais tentava cobrir o volume dos seios, até o ventre, um selo sagrado estava diretamente gravado em sua carne, exatamente como o que Sieg tinha no braço esquerdo. Arcia apertou as mãos na barra da túnica. Criança marcada. É a primeira vez que ouço alguém me chamar assim. Sempre disseram que esse selo era o símbolo da esperança de todos nós, que todas as crianças receberam isso no corpo por essa razão. Você disse que antigamente não conseguia ouvir nada, não? Respondeu Sieg. Há razões psicológicas, é claro, mas a maior parte da causa é esse selo. Até que meu corpo criasse um vínculo com o selo sagrado, eu também não conseguia nem andar direito. A prova do vínculo. Quem fracassasse nela morria sem exceção. Mas se conseguisse superá-la, ganhava força e podia manipular vários selos livremente. Foi isso que Sieg explicou. Se causa medo à criança, o corpo não cria vínculo com o selo. Por isso não contaram nada a você. Arcia o encarou fixamente e com a voz trêmula perguntou: O que? O que eu sou? Sieg parou de polir a manopla. Seus olhos se estreitaram, como se vissem algo muito distante. O sistema dos direitos de inscrição foi um sistema solicitado por mim, Delacroix e Sheila. Nós três. Arcia prendeu a respiração. Para ela, esse era o sistema que sustentava a existência de sua aldeia. E foi também para recuperar esse direito que ela partiu em viagem para derrotar Delacroix. Mas Sig dizia agora que o sistema falhou e que os responsáveis por tê-lo criado eram justamente ele e Delacroix. Nós queríamos libertar os selos sagrados que eram monopolizados como privilégio dos grandes santuários e torná-los acessíveis a todos. Havia muitas pessoas no mundo capazes de manipular selos. Libertar esses selos significaria permitir que todos cultivassem colheitas, curas sem doenças, construíssem edifícios. A era do monopólio e do domínio chegaria ao fim, e começaria a era da independência e da conciliação. Influenciado pela forte atuação de Sheila, o grande santuário Magnolia, a sede da Donzela de Prata, foi o primeiro a apoiar Sieg e Delacroix. Eles ajudaram a espalhar amplamente os selos voltados para a agricultura e construção, colaborando também no treinamento de novos talentos. Mas então,
Um pesadelo aconteceu. Houve quem acreditasse que o poder dos selos sagrados era o único caminho para toda a felicidade. Quando o sistema de direitos de inscrição foi concedido às aldeias que cuidavam dos muitos órfãos de guerra sob a administração do grande santuário Magnolia, todas elas, ao mesmo tempo, começaram a gravar selos nos corpos das crianças que tivessem qualquer possibilidade de adaptação. Se superassem a prova do vínculo com o selo, até crianças órfãs poderiam ter um futuro brilhante. E se alguém recebesse um distintivo tão honrado quanto o emblema da donzela de prata, como Arcia, a própria aldeia ganharia prestígio elevado. Havia aldeias que preferiam isso a aprender por si mesmas o manejo dos selos e assumir responsabilidades. Era muito mais fácil colocar tudo nas costas das crianças e colher os frutos do sucesso. Por causa disso, em muitas aldeias, inúmeras crianças morreram sem nem compreender por que estavam morrendo. Padre Fus é um dos nomes falsos de Delacroix. Delacroix era o herdeiro do santuário Lacroix. Precisava manter as aparências e tinha muitos inimigos. Então, às vezes, mudava sua aparência e usava nomes falsos. Padre Fus era... Sieg fez uma pausa. A identidade que Delacroix usou para fazer o sistema dos direitos de inscrição funcionar corretamente. De fato, graças aos esforços de Padre Fus, o sistema de direitos de inscrição, que havia enfrentado forte oposição dos santuários, acabaria recebendo um novo nome, Sistema de Inscrição Delegada, e após diversas melhorias, enraizou-se em várias regiões. Hoje em dia, certos selos sagrados podem ser manipulados até mesmo por aldeões comuns que não pertencem a nenhum santuário, desde que sigam o procedimento adequado. No entanto, o hábito de gravar selos no corpo das crianças permaneceu profundamente enraizado. Sieg, Delacroix e Sheila se empenharam muito para acabar com essa prática e, segundo diziam recentemente, ela quase não era mais vista. Arcia perguntou com voz trêmula. Padre Fus, Delacroix, ele pensou que nós éramos um fracasso e por isso queimou a aldeia? Provavelmente, o objetivo dele era apenas expor as ruínas de Magnolia. Ou, quando a aldeia foi queimada, você chegou a ver alguma chama verde? O corpo inteiro de Arcia tremeu. Nada. Se você viu, aquilo era o fogo que surge quando o corpo de alguém que fracassou no vínculo com o selo é queimado. A doença da cera morta. Uma enfermidade letal, em que o corpo se transforma em cera por causa dos efeitos negativos do selo. Sieg falou enquanto recordava as cenas daquela época. Todos os que desenvolviam a doença da cera morta eram cremados, e a criação de túmulos lhes era proibida. Os selos sagrados deveriam trazer felicidade, não morte. E para ocultar a verdade, muitas crianças foram queimadas. A cada chama verde que surgia, Delacroix se debatia, tentando entender o que havia feito de errado e do que havia acertado. Sheila, com o olhar carregado de tristeza, ainda assim observava firmemente aquelas chamas verdes. E Sieg, desobedecendo à proibição, reuniu as cinzas das crianças queimadas e cavou inúmeros túmulos. Delacroix. Talvez tenha sido ele quem queimou aqueles que sofreram da doença da cera morta. Mal as palavras deixaram os lábios de Sieg, Arcia soltou um grito sufocado de dor. Meu irmão estava doente. Ele não conseguia nem se mover. Foi Delacroix quem o matou. Ele matou o meu irmão. Sieg pousou a manopla que limpava e caminhou devagar até Arcia. Quando tantos já estavam mortos e nada mais podiam fazer, a sua vida conseguiu sobreviver. Ele fechou os botões do colarinho de sua roupa religiosa. Arcia chorrava, soluçando forte. Então, de repente, ela sacou algo com a mão direita e o pressionou contra o peito de Sieg. Antes mesmo de sentir o toque frio do metal, Sieg já sabia o que era. Você e Delacroix, afinal, o que são? Que tipo de relação existe entre vocês? Arcia encostou a pistola de prata no peito dele e gritou com ódio. Somos amigos. Não são inimigos. Os olhos de Arcia, da cor das folhas vermelhas das árvores Shumoku no fim do outono, transbordaram de lágrimas de rancor. Mas vocês são inimigos, não são. Você está viajando para matar aquele homem, não está? Sieg sentiu, no rosto de Arcia, a sombra de uma mulher morta que ele conhecera. Eu e ele carregamos juntos um ideal, lutamos lado a lado para acabar com os conflitos e transformar todos em reis, pelo ideal de paz e igualdade. Ele fechou os olhos, como se desse liberdade para Arcia puxar o gatilho. Dentro de seu peito, onde a arma estava apoiada, memórias vívidas ressurgiam com uma dor pungente. Nosso tempo. A partir do sistema de direitos de inscrição, Delacroix, Sieg e Sheila criaram um após o outro novos sistemas.
Eles libertaram direitos monopolizados pelos santuários e nobres, lutando para construir um mundo justo, sem distinções de classe. Também se dedicaram à reconciliação com aqueles chamados de bárbaros, povos que não pertenciam ao tribunal sacro. Naquela época, Delacroix acumulava vitórias sem jamais ser derrotado, e o valor marcial de Sieg, o dragão escarlate, primeiro capitão de sua legião, era amplamente conhecido e temido. E enquanto Sheila estivesse na retaguarda, os soldados jamais perderiam a coragem ou a confiança. Os três juntos eram a força militar mais poderosa de todo o Tribunal Sacro. Quando Delacroix alcançou o mais alto posto militar, Cardeal Guerreiro, todos passaram a vê-lo como o próximo Santo Rei. Contava com enorme apoio popular e possuía tanto o poder político quanto a força militar necessárias para realizar suas reformas. Delacroix estava prestes a se tornar, em todos os sentidos, o portador de um ideal. A era do monopólio da riqueza e do domínio pela força acabou. Foi o que Delacroix declarou a Sieg na cerimônia em que foi nomeado Cardeal Guerreiro. A era da independência e da conciliação está começando. Para que o Tribunal Sacro deixe de ser o governante do continente e se torne um verdadeiro mediador, não pode mais governar apenas pela força. Só você diria algo assim logo depois de se tornar Cardeal Guerreiro, Delacroix, respondeu Sieg, meio espantado, meio provocando, mas com confiança absoluta. Delacroix sorriu. Ora, é a postura mais natural para alguém que carrega esse título. Escute, Sieg. Para acabar com os conflitos, é preciso salvar até mesmo o inimigo, não é? No seu ideal, chegará o dia em que nem espadas nem exércitos serão necessários. Exatamente. Você vai assumir o trono apenas para poder abandoná-lo depois, não é? Quando a possibilidade real do trono começou a se aproximar, Sieg não pôde evitar sentir um leve receio de que Delacroix mudasse de ideia. Por isso perguntou, mas Delacroix lhe deu um sorriso capaz de dissipar qualquer dúvida. Exatamente, Sieg. Ele dizia que aboliria o sistema do Santo Rei e instituiria a igualdade através de um conselho. O peito de Sieg se aqueceu ao ouvir aquilo. Então eu também. Lutarei com a espada até o dia em que eu abandone, disse Sieg, querendo que Delacroix visse que ele próprio havia mudado. Eu acredito plenamente que você fará isso, respondeu Delacroix com naturalidade. O braço firme e quente de Delacroix pousou sobre o ombro de Sieg. Este sentiu vergonha por ter duvidado, ainda que por um instante, daquele homem. O sonho que um dia tivera, o sonho de ambos, tornava-se ainda mais vívido no coração de Sieg. Quando Delacroix se tornasse Santo Rei apenas para abdicar do título, Sieg se tornaria um cavaleiro apenas para abandonar sua espada. E ele se ajoelharia perante Delacroix. E Sheila estaria lá, observando o rei e o cavaleiro. A verdadeira batalha pelo ideal começaria naquele momento. Enquanto esse pensamento fazia seu coração bater rápido, Delacroix comentou. Na verdade, já fiz uma solicitação. Sieg franziu o senho, imaginando do que se tratava. Você já ouviu falar da Ordem dos Cavaleiros do Schwarzritter, Sieg? Não, nunca ouvi. É uma ordem de cavaleiros que na prática não existe mais. O último deles morreu há décadas. Era um exército das sombras, autorizado a eliminar, por decisão própria, qualquer ameaça ao Tribunal Sacro. Delacroix sorriu de lado e apertou o ombro de Sieg com mais força. Muitos invocadores já pertenceram a essa ordem. Você tem todas as qualificações. Você está tentando me fazer virar cavaleiro? Isso mesmo, Sieg. Mas não um cavaleiro qualquer, um santo cavaleiro. Você, um santo cavaleiro. O que me diz? Sieg ficou desconcertado. Antes que o sonho de ver Delacroix tornar-se Santo Rei se realizasse, ele próprio já estaria assumindo o papel de cavaleiro. E ainda por cima, Santo Cavaleiro. Ele fez um bico, aborrecido. Eu prefiro continuar sendo apenas um espadachim. Calma. Se você se tornar o Cavaleiro Negro, receberá a espada da Santa Penitência. Essa espada. Não quero. Minha espada atual é suficiente. Quando quebrar, faço outra. Quando Sieg dizia algo assim, ninguém conseguia fazê-lo mudar de ideia. Receber a espada da Santa Penitência significaria colocar Sieg em um posto equivalente ao de Delacroix. Mesmo quando Delacroix explicou isso, Sieg recusou firmemente. Era um defeito seu, um daqueles que Sheila conhecia bem. Sieg temia, lá no fundo, tornar-se igual a Delacroix. Queria que Delacroix continuasse sendo seu superior, seu mestre, seu guia. Sheila foi a única que conseguiu dizer isso na cara dele. Sieg, você é realmente um covarde, sabia? Sieg, que nos campos de batalha era sinônimo de coragem e ferocidade, só podia ouvir algo assim dela. Havia até soldados pintando o cabelo de vermelho para imitá-lo.
Uma vez, um grupo de jovens soldados, admiradores de Sieg, todos reunidos. Houve uma vez em que todos os soldados da unidade tingiram o cabelo de vermelho e o pelotão inteiro acabou igual, deixando Sieg completamente boquiaberto. Tenha coragem, Sieg. Delacroix está esperando por você, o tempo todo. Não por mim. Sieg teve a impressão de ouvir isso no fundo das palavras dela, e seu coração deu um salto. Sheila não demonstrava nenhum sinal disso, mas Sieg não conseguia evitar pensar que talvez ela fosse atraída por Delacroix. Quanto a Delacroix, Sieg sabia, com absoluta clareza, que ele tinha sentimentos por Sheila. E você, está esperando por alguém? Perguntou Sieg. No instante em que a pergunta saiu, seu coração começou a bater de forma exagerada. Sim, ele era covarde. Sieg reconhecia isso. Esperando por alguém? Repetiu Sheila, inclinando levemente a cabeça com um sorriso suave, como se não entendesse nem um pouco o sentido oculto da pergunta de Sieg. E o que você acha do Delacroix? Sieg perguntou de modo mais direto. Mas o sorriso de Sheila não mudou. Ele é uma pessoa forte, de vontade forte e também muito solitária. Uma vez ele mesmo me contou. Me disse por que passou a carregar aquele ideal. Era uma história que Sieg também já ouviu algumas vezes. Delacroix perdera os pais no início da adolescência, e tudo ao redor dele passou a ser apenas inimigos tentando tomar sua herança. Como herdeiro da Catedral de Lacroix, Delacroix não encontrou confiança entre nobres ou clérigos. Aproximou-se, em vez disso, das amas, dos empregados e dos trabalhadores da catedral. E então, foi traído. Os nobres inimigos o subornaram para roubarem os documentos e o brasão necessários para legitimar a sucessão da catedral. Percebendo que haviam sido roubados, Delacroix os recuperou com a espada. Tinha 14 anos na época. 14 anos, mesma idade em que Sieg derrubara sua primeira pessoa. Na escuridão da noite, Delacroix matou alguns dos nobres e clérigos envolvidos, capturou seus servos como testemunhas e denunciou tudo ao tribunal sacro. Sem sofrer punição pela morte dos conspiradores, recuperou os documentos e o brasão, protegendo a catedral. Mas quando os servos capturados revelaram que todos, a ama, os empregados, os trabalhadores, haviam aceitado dinheiro e procurado pelos documentos roubados, Delacroix os perdoou, em silêncio, sem culpar ninguém, sem dizer nada. Voltou para casa com a espada ensanguentada e no dia seguinte retomou sua rotina normal. Como herdeiro da catedral, mergulhou nos treinamentos para se tornar um santo cavaleiro. Algum tempo depois, um dos empregados que entregara os documentos aos nobres enforcou-se, incapaz de suportar a culpa. Delacroix o velou com respeito. Logo, a ama desapareceu em silêncio, deixando para trás o dinheiro que recebera dos nobres. Os trabalhadores foram saindo um a um. E na manhã de seu 15º aniversário, Delacroix apenas observou calado enquanto o último dos empregados ia embora. Sozinho, informou aos pais falecidos que havia completado 15 anos. Depois, recitou um por um os nomes daqueles que o haviam deixado. E do fundo do coração, desejou felicidade a todos eles, chorando de solidão. Os verdadeiros culpados são os nobres que os compraram e esmagaram seus corações. Eles não tiveram culpa, Delacroix afirmara um dia a Sieg. Eu acreditei na consciência deles, e no fim foram embora. Não os odeio. Eles agiram de acordo com a própria consciência, e a dor dessa consciência os fez partir. Delacroix disse que passou muito tempo se perguntando por que tinham o traído. E chegou a uma conclusão. Ter consciência não é o suficiente. É preciso um mundo onde as pessoas possam viver seguindo essa consciência. Eu quero construir esse mundo. E um dia, reencontrar aqueles que se foram. Foi essa a decisão que tomou quando ingressou na Ordem dos Cavaleiros do Templo como candidato a Santo Cavaleiro. Sieg ficara atônito. Como alguém que experimentara tamanha solidão poderia chegar a um ideal tão puro? E mesmo assim, Delacroix odeia ficar sozinho mais do que qualquer um, disse Sheila, rindo baixinho e lançando a Sieg um olhar carregado de significado. Não deixe o Delacroix sozinho, Sieg. Ele nunca esqueceu a dor de ter sido deixado para trás. Ele sabe disso, no fundo. Se tivesse punido adequadamente aqueles empregados, eles não teriam ido embora. Colocar o peso da consciência sobre alguém com um único erro pode acabar matando a pessoa. Então Sheila apagou o sorriso e deixou a tristeza tingir seus olhos. A consciência e o ideal também podem virar lâminas. Delacroix deu aos servos o castigo mais cruel de todos, a dor da consciência. Por isso, Sieg, é por isso que você é necessário para ele. Mas por quê? Por que eu sou necessário?
Porque você é o único que pode fazer Delacroix desistir do ideal, se um dia for preciso. Por que eu teria de fazer Delacroix desistir do ideal? Se o ideal dele virar uma lâmina que comece a ferir pessoas, o único capaz de detê-lo é você, Sieg. Delacroix sabe disso, lá no fundo. Ele sempre observa a sua reação. Observa para se certificar se o ideal dele está voltado para o lado certo, se não está machucando ninguém. Ele nunca olha para mim dessa maneira. Você? Queria que ele olhasse para você assim, Sheila? Perguntou Sieg, rígido de tensão. Mas Sheila balançou a cabeça suavemente. Não, Sieg. Sheila, se eu estiver atrapalhando você, eu posso ir embora. Queria dizer que nunca atrapalharia Delacroix e Sheila, se fosse esse o caso. Mas no instante em que tentou dizer isso, Sheila lhe lançou um olhar severo, como da vez em que o mandou sair do campo de batalha e o estapeou. Sieg fechou a boca e a encarou, em silêncio. E foi então, ou talvez pela primeira vez, que Sieg percebeu seus próprios sentimentos. Aquela mulher linda, ele... De repente, Sheila sorriu com doçura e num tom quase sussurrado disse: Você foi a primeira pessoa que eu curei quando cheguei ao campo de batalha, Sieg. O coração de Sieg deu um salto. Sheila estreitou os olhos de Jade, tristes. E mesmo assim, você nunca me agradeceu. Só ficava conversando com Delacroix. Pelo visto, ela realmente guardava mágoa disso. Fixou Sieg com um olhar acusador, enquanto ele fazia uma cara aflita. E logo completou. Ah, e também foi você a primeira pessoa que eu bati com força, e provavelmente a última. Ela disse isso com um sorriso de novo. Dentro do peito de Sieg, algo doía. E ao mesmo tempo, ele sentiu um arrependimento súdito por ter feito a pergunta errada, a pergunta que não devia. O ideal pertence a vocês dois, Sieg, disse Sheila. Se qualquer um dos dois faltar, tudo desmorona. Sieg assentiu, tomado por uma vontade inexplicável de pedir desculpas. Só de olhar para vocês dois, eu ganhei tanta coragem. Eu senti que com vocês, mesmo sendo tão fraca, eu poderia ajudar muitas pessoas. Sheila, conhecer vocês dois foi realmente maravilhoso. Por isso, deixem que eu permaneça ao lado de vocês. Se algum dia eu for um estorvo, então quem deve desaparecer? Sou eu, Sieg. Esse era o verdadeiro sentimento de Sheila. E Sieg percebeu o motivo pelo qual deveria se desculpar. Se algum dia pedissem para ela escolher apenas um dos dois homens, ela simplesmente sumiria, sem reclamar, sem pedir nada. Sheila jamais pensara em se colocar entre o vínculo entre Sieg e Delacroix. Era o vínculo, e não o amor, que Sheila desejava. Isso era o que o sorriso dela sempre tentou dizer. Sheila queria, mais que tudo, que alguém afirmasse que eles chegaram até ali porque eram três. Vestida sempre de negro, suportando em silêncio sua própria impotência, Sheila era alguém que Sieg queria, naquele instante, envolver em um abraço forte. Mas guardou esse impulso no fundo do peito. O ideal pertence aos três, disse Sieg, enfim. Se faltar um, não funciona. Sheila regalou levemente os olhos e então sorriu, com um brilho sincero radiante. Obrigada, Sieg. Aquele sorriso luminoso era algo sem o qual Sieg e Delacroix não poderiam viver. Então, Sieg, você está preparado? Já tem o coração pronto para se tornar cavaleiro? Quando Sheila perguntou com suavidade, Sieg desviou o olhar por outro motivo. Depois de um tempo, murmurou, pela primeira vez na vida, seu sonho a alguém. E Sheila ouviu em silêncio. O sonho de que Delacroix se tornaria santo rei, e ele próprio, um cavaleiro. Um sonho infinito. Sheila disse, em um tom que parecia querer acalmar Sieg Wahrheit. Para que Delacroix se torne o santo rei, ainda faltam tempo e conquistas. Torne-se um cavaleiro e seja a força que o elevará ao trono sagrado, Sieg. Essas palavras de Sheila tornaram-se, exatamente como foram ditas, a conclusão final de Sieg. Mesmo assim, no seu sonho, no fim das contas, eu só fico observando, acrescentou ela, com um leve sorriso. Diante do sorriso de Sheila, Sieg desviou o olhar, desconfortável. Durante a cerimônia de investidura da Schwarzritter, a Ordem dos Cavaleiros do Celo Negro, Sieg manteve o mesmo semblante fechado do início ao fim. Naturalmente, ele já não era alguém que demonstrava emoções, mas em um ambiente tão formal, essa característica ficava ainda mais evidente. A primeira coisa que disse ao segurar a espada da Santa Punição foi: Minha espada já era sua desde muito antes. Mesmo que não fosse essa arma tão extravagante, Delacroix, que havia lhe entregado a espada, sorriu de canto enquanto permanecia ao seu lado no palco. Agora, neste momento, nasce verdadeiramente o exército que é você. Um único homem que vale por 1000, o aquele que convoca. Mostre um pouco mais de postura, Sieg. Veja, Sheila vai rir de você.
Ao olhar na direção indicada, ele viu Sheila lhe enviando um sorriso límpido, sereno. Mesmo assim, Sieg continuou com a mesma expressão impassível. Então Delacroix disse, inclinando-se um pouco para ele, em um tom baixo, e raro para alguém tão formal. Nós somos três. Não disse nós no sentido habitual, mas nós três. E disse isso com a voz de um garoto, talvez lembrando de um tempo em que ainda não conhecia amor, desejo ou tragédia. Como se falasse de um sonho puro, próprio da juventude. Nós três vamos mudar este mundo. Sieg voltou o olhar para Sheila, os olhos quase semicerrados, e depois para Delacroix ao seu lado. Tudo parecia brilhar, como se luz emanasse no ar ao redor deles. Naquele instante, Sieg percebeu pela primeira vez que, apesar das diferenças de origem e posição, aquele homem o via como um amigo, e isso lhe despertou um orgulho profundo. E além disso, sentiu alegria verdadeira ao perceber que aquela mulher não buscava amor entre eles, mas um laço, um vínculo que unia os três. Nós três vamos mudar o mundo, repetiu Delacroix. Sieg assentiu com firmeza. Bastava acreditar que o laço chamado ideal era tudo para eles. Bastava saborear a alegria de ver um sonho tomando forma e a coragem de enfrentar as inúmeras provações que viriam. Isso, apenas isso, era o mais importante. Arcia permanecia imóvel, pressionando o revólver prateado contra Sieg. Ele perguntou, com uma calma que quase cortava o ar. Não vai atirar? Arcia franziu as sobrancelhas, tomada pela frustração. Por que você diz uma coisa dessas? É porque você está do lado do Delacroix, não é? Sieg abriu os olhos devagar e balançou a cabeça. Se ele é odiado por alguém, então eu também devo ser odiado. Como assim? Foi aquele homem que cometeu um crime? Não foi. Você está dizendo que devemos perdoá-lo? Os crimes que ele cometeu não são coisas que podem ser perdoadas. Eu também não posso perdoá-lo. Por isso, vou carregar os pecados dele comigo. Do mesmo jeito que um dia dividimos entre nós a alegria de acreditar no mesmo sonho. Arcia baixou o olhar. Lentamente, abaixou a arma e afastou-a do peito de Sieg. É claro que eu não consigo atirar. Você sabe disso. Se eu não for capaz de te odiar, então atirar não faz nenhum sentido. Com lágrimas de frustração, ela ergueu o olhar de novo para Sieg. Delacroix. Ele era uma pessoa incrível, não era? Então por que ele virou inimigo da Santa Sé? Se não podia feri-lo com a bala, faria isso com palavras. A pergunta foi lançada como uma lâmina, a forma como o ódio dela se expressava. Qualquer palavra que ferisse o coração de Sieg, ela estava disposta a dizer. Era a única forma de vingança indireta que Arcia tinha contra Delacroix. Mas Sieg respondeu apenas com serenidade. Dentro da Santa Sé, havia quem tentasse impedir a ascensão de Delacroix. Dentro da Santa Sé? O que você quer dizer? Tudo começou quando um grupo de bárbaros atacou um santuário ao norte do continente. A fissura no sonho. Um grupo de bárbaros invadiu e ocupou um santuário no extremo norte do continente. As ordens de cavaleiros mais próximas avançaram para conter o ataque, mas a quantidade de bárbaros aumentou rapidamente, transformando-se em uma grande força militar. A guerra se espalhou, e até nas terras de Lacroix, domínio de Delacroix, começaram a surgir pequenos confrontos. No início, Delacroix tentou evitar o combate. Buscou estabelecer diálogo e negociar um acordo de paz. Mas, conforme o número de vítimas crescia, a opinião dominante tornou-se a de que uma ofensiva total ser, paradoxalmente, a forma de reduzir as perdas de ambos os lados. Delacroix não teve escolha a não ser concordar. O perigo representado pelos bárbaros era grande demais. Eles atacavam repetidamente a Santa Sé e ameaçavam o povo. 1 ano e meio após Delacroix tornar-se cardeal-marechal, uma mobilização militar em larga escala foi realizada. Sob o nome da Santa Sé, tropas de vários santuários foram reunidas e enviadas ao campo de batalha. Concentrar grande poder militar de uma só vez para causar um impacto decisivo e, ao mesmo tempo, enviar secretamente emissários para negociação, preparando o terreno para uma mediação. Para uma solução rápida, não havia outra estratégia possível. Essa foi a conclusão de Delacroix e a decisão oficial da Santa Sé. Para Sieg, essa era sua primeira guerra desde que se tornara membro da Schwarzritter, a Ordem dos Cavaleiros do Selo Negro. Ele correu para o campo de batalha usando sua nova espada, as luvas escarlates, o mantus branco e a armadura de couro negra, um conjunto inteiramente novo, enquanto o poder do Convocador despertava. Sieg exerceu seu poder, dominando os campos de batalha em várias regiões junto de muitos aliados.
As forças em massa expulsaram o inimigo e por um momento parecia que a rebelião seria contida. Porém, algum tempo depois, os inimigos voltavam a surgir, agora com novas armas e suprimentos, retomando a ofensiva. A repressão e o retorno dos ataques se repetiram inúmeras vezes. Se não descobrirmos de onde essa guerra está surgindo, não importa quantas vitórias conquistemos. É inútil, dizia Sieg, toda vez que retornava após aniquilar o inimigo. Os inimigos vinham em número infinito, mas a figura oculta que lhes fornecia armas e suprimentos nunca aparecia. A guerra se prolongou, o exército começou a se desgastar, e até mesmo a Santa Sé já não tinha recursos suficientes para sustentar as tropas. Delacroix, entretanto, comandava o campo de batalha, preparava negociações de paz e, ao mesmo tempo, tentava identificar o inimigo invisível por trás de tudo. Ele suportava esse triplo fardo com maestria. Finalmente, conseguiu reunir provas de que informações da Santa Sé estavam vazando para o inimigo. Há alguém dentro da Santa Sé que está fomentando essa rebelião. Alguém que está ampliando a guerra, declarou Delacroix. Se o inimigo conseguia mover recursos, manipular documentos, influenciar pessoas e até deslocar tropas, então possuía enorme autoridade e riqueza. E indivíduos com esse poder eram pouquíssimos dentro da Santa Sé. Quando esse inimigo oculto percebeu que Delacroix estava prestes a descobri-lo, mostrou, enfim, suas verdadeiras intenções. Cortou o suprimento ao exército comandado por Delacroix e começou a enviar informações falsas em grande escala. Delacroix fora atacado pelas costas. Soldados aliados, privados de mantimentos, confusos com informações enganosas, começaram a ser aniquilados em vários frontes. E então, tropas que claramente pertenciam a outros santuários avançaram contra eles. Os aliados estavam atacando os aliados. A guerra se prolongou e, após um ano, Delacroix finalmente compreendeu que havia caído completamente em uma armadilha. Fomos traídos por membros da própria Santa Sé. Quando Sieg foi convocado de volta do campo de batalha, Delacroix lhe falou isso com uma dor jamais ouvida antes em sua voz. O alvo era eu. Toda essa rebelião foi encenada apenas para me destruir. Forçar os bárbaros a se revoltarem, garantir que recebessem suprimentos. Tudo havia sido obra de alguém interno à Santa Sé. Depois de prolongarem a guerra até o exército de Delacroix se esgotar, cortaram sua rota de abastecimento e de retirada, e então lançaram um ataque repentino. Enquanto ele explicava, nos campos de batalha milhares e milhares de soldados morriam sem sequer entender por que estavam sendo massacrados ou por quem. Ainda dá tempo, gritou Sieg, com uma fúria avassaladora. Temos que recuar. Mas Delacroix permaneceu imóvel, olhando para o mapa militar. Ele sabia que estavam cercados por inimigos e por supostos aliados. Agora que a conspiração fora descoberta, os traidores dentro da Santa Sé avançavam sem hesitar para destruir totalmente o exército de Delacroix. Não havia rota de fuga. Eu fui tolo, e por minha culpa perdemos tudo. 100.000 soldados, e os degraus que levavam ao nosso ideal. Ao ouvir isso, uma cólera incendiou todo o corpo de Sieg, como se fogo explodisse dentro dele. Você está dizendo que o ideal morre porque os soldados morreram, bradou Sieg. Num impulso, Sieg agarrou o uniforme do homem que era ao mesmo tempo seu superior e seu melhor amigo e gritou. Eles dois não eram os mesmos que, anos atrás, haviam subido os degraus da guerra apenas como um cavaleiro e um escravo da espada, sem nenhum soldado sob seu comando. Mesmo que perdessem tudo, poderiam recomeçar quantas vezes fosse necessário. O importante era sobreviver. O maior número possível de pessoas precisava escapar daquele campo de morte. Se conseguissem recuar até a retaguarda, Sheila estaria lá. Sheila, que sem dúvida estaria preparando uma rota de fuga para eles. E o que havia de errado em acreditar nisso? Sieg não tinha intenção de desistir. Jamais, até o último segundo. Com uma intensidade inédita, ele disparou as palavras. Você vai sair daqui, Delacroix. Sua tropa vai proteger suas costas até o fim. Fitou Delacroix com um olhar feroz. O cardeal marechal, atônito, balançou a cabeça de modo frágil. O exército logo começará a desmoronar. Sem rota de fuga, o cerco se fechará. Eu sou o exército. Eu ainda estou vivo. O seu mais forte soldado, o seu exército mais poderoso, ainda está vivo. Enquanto gritava, as lágrimas jorravam dos olhos de Sieg, transbordando sem controle. Fuja e me dê a ordem. Ordene que eu lute pelo ideal. Ordene-me, Delacroix. Delacroix mostrava uma expressão de dor tão profunda que Sieg jamais tinha visto. Com mãos trêmulas, tocou o ombro de Sieg, tentando afastá-lo com uma força que simplesmente não tinha.
Sieg, porém, puxou-o de volta com toda a força, agarrando-o pelo peito. Delacroix! Uivou seu nome, como se cuspisse fogo. Sieg? Sussurrou Delacroix. Meu exército. O corpo de Delacroix estremeceu violentamente, os dentes cerrados, os olhos arregalados. O santuário de Lacroix. Vou para lá, para o leste, para o que um dia foi o meu domínio. Fugir para lá. Para quê? Para simplesmente desistir de tudo e morrer em sua própria terra? Sieg gritou, tomado de raiva, mas Delacroix segurou sua mão. Agora, enfim, firme, sem mais tremores. É tudo ou nada, Sieg. Se isso não funcionar, então eu... Delacroix respirou fundo, como alguém tentando preencher o peito com coragem contra o medo e a tristeza, e declarou: Eu vou sacrificar você para escapar. E está tudo bem para você, Sieg. Sim, está tudo bem, Delacroix. Delacroix apertou a mão de Sieg com força tremenda, trêmula, como se fosse quebrá-la, e a puxou contra o próprio peito. Não morra, Sieg. Por favor. Aquelas palavras incendiaram Sieg por dentro, como se o tornassem invencível, imortal. Ele assentiu, firme. Repleto de fervor de guerra até a ponta dos dedos, atravessou a tenda do comando e voltou à linha de frente. Quando retornou, soube que a tropa sob sua proteção, a unidade Esmeralda, havia caído. Todos mortos. Os jovens soldados que haviam tingido os cabelos de vermelho para imitá-lo jaziam espalhados, mutilados, diante dos bárbaros avançando, e diante das tropas da própria Santa Sé que os haviam traído. Sieg se colocou sozinho entre eles. No seu braço esquerdo floresciam relâmpagos faiscantes como um jardim luminoso e violento. Schwarzritter, Sieg Wahrheit. Quando bradou seu nome, já não restava ali o escravo da espada que ouvia vozes de mortos, nem o dragão vermelho, o espadachim de cabelos rubros. Ali estava apenas o homem conhecido como o Convocador, o exército de um só. Todas as almas dos mortos, clamando por vingança, se reuniram ao redor dele. Transformaram-se em um exército monstruoso, uma horda sinistra que investiu contra seus inimigos. Sieg não distinguiu bárbaros de soldados da Santa Sé. Massacrou todos igualmente. Aos aliados sobreviventes, ordenou que fugissem para Lacroix. Ele próprio correu na direção oposta, atraindo o inimigo para longe deles. Mesmo quando caiu a noite, Sieg continuou a lutar. Seu manto branco, feito para resistir à batalha, rasgou-se por completo em apenas um dia e uma noite. Ele só percebeu o nascer do sol quando viu sua espada refletir a luz dourada. Matou incontáveis inimigos. Não dormiu. Sobreviveu arrancando mordidas de pedaços de pão seco. As almas dos mortos vinham sem parar, despejando sobre ele poder destrutivo, força de ruína. Em algum momento sua visão ficou turva, sua voz rouca, e o ouvido tomado por um zumbido interminável. Quando a segunda noite caiu, parecia já não ser um homem vivo, mas um morto lutando entre os mortos. Quando o segundo amanhecer chegou, Sieg já matava sem sequer perceber se o inimigo tinha arma ou não. Várias vezes, a imagem de Delacroix e Sheila surgia em sua mente. A vontade de voltar vivo e o impulso assassino das almas mortas se misturando de forma grotesca. Sieg já não era um guerreiro. Era um demônio de batalha, consumido pela fúria e pelo luto. O terceiro nascer do sol foi visto por Sieg Wahrheit enquanto ele permanecia sentado com a água chegando até a cintura. Estava ali, parado, nas águas rasas do rio. De forma absurda, o rio estava completamente vermelho. Sieg olhou para as pedras do leito. Aquilo que pensara serem cascalhos eram, na verdade, corpos. Todos. Ele saiu do rio tingido de vermelho e começou a caminhar, cambaleando sob o vento frio da manhã. Caminhou, caminhou, mas os corpos não terminavam nunca. Era como sonhar acordado, preso dentro de um pesadelo. Parou sobre a massa de cadáveres que ele mesmo havia feito e ergueu os olhos para o céu límpido. Quis pronunciar os nomes de Victor Delacroix e Sheila, mas sua voz estava tão seca que nenhum som saiu. De repente, uma enorme vontade de chorar tomou conta dele. Mas tudo nele estava tão ressecado que nenhuma lágrima seria capaz de cair. Foi então que ouviu de súbito o estrondo de um exército em marcha. Do outro lado da colina, as forças inimigas estavam se aproximando. Se lutasse, morreria com certeza. Se caísse no chão e fingisse estar morto, talvez o ignorassem. Mas se fizesse isso, não seria capaz de proteger Delacroix. O que mais o afligia era ter se tornado cavaleiro antes que Delacroix pudesse ascender como santo rei. Morresse ali, conseguiria acreditar que havia sido feliz? Ou, por não ter alcançado seu sonho, sua alma ficaria também vagando pelo campo de batalha? Enquanto esses pensamentos o atravessavam, o solo tremeu. Achou que fosse o inimigo já muito perto, mas não era isso.
Do topo da colina, ele viu os cavalos inimigos empinando, assustados pelo terremoto repentino. Sob seus pés, algo pulsou. Dokun. Alguma coisa gigantesca se espalhava por baixo da terra, absorvendo o sangue dos mortos e latejando como um organismo vivo. Sieg, tomado pelo horror, recuou rapidamente e saiu de cima daquilo. Você ainda está vivo, Sieg. A voz veio de trás, acompanhada de uma mão quente pousando sobre seu ombro. Sieg virou-se, aturdido, e viu Victor Delacroix. Quis dizer, por que você não fugiu? Mas sua voz falhou completamente. Ele vai surgir, depois de consumir incontáveis vidas, disse Delacroix. Sieg tentou entender o que ele queria dizer, quando aquilo simplesmente se ergueu. O ritual da cabeça de dragão do tempo é o meu trunfo final. Eu não queria usá-lo assim, incompleto. A criatura levantada diante dele parecia saída de um mito ancestral. Um dragão monstruoso e imperfeito. Não possuía pele. Fragmentos de carne negra e avermelhada estavam grudados diretamente nos ossos. A cada passo, fazia o chão tremer, espalhando um fedor brutal de podridão e sangue, enquanto pedaços de carne caíam de seu corpo. Bolhas negras e vermelhas borbulhavam por toda sua extensão, como se algo estivesse sendo formado aos poucos. Era como se um Chaos Legion estivesse nascendo ali mesmo. As pernas e os braços se completaram. Uma longa cauda surgiu, e no rosto reptiliano gigantesco, olhos brancos brotavam de forma desordenada. A criatura avançou pesadamente em direção ao exército inimigo. Os arqueiros, em pânico, dispararam flechas às pressas, mas o monstro não se importou. Exibindo presas enormes, lançou-se sobre soldados e cavalos, devorando-os sem piedade. Delacroix explicou que a ossatura da criatura era chamada de dragão cadavérico, Hyugai, herdada junto com o selo sagrado do invocador no interior da Catedral de Lacroix. A relação entre esse selo e o monstro nunca fora esclarecida, e nenhum texto sagrado registrava detalhes. Tudo o que existia era aquele esqueleto preservado sob a catedral, e o selo capaz de ativá-lo. Aquele conhecimento, transmitido apenas por tradição oral, dizia apenas isso. Sieg desviou o olhar do monstro gigantesco. Não havia explicações. Nada fazia sentido. Tudo à sua frente era mistério. Uma criatura que purifica e extingue os seres humanos? Murmurou, encarando Delacroix, a voz rouca e frágil. E a nossa tropa, os nossos aliados. Delacroix, com o rosto tomado por profunda amargura, balançou a cabeça. Ontem à noite, apenas um soldado ferido conseguiu chegar até mim. Com seu último fôlego, disse que havia um traidor vazando informações e então morreu. As forças deixaram o corpo de Sieg. A tropa aliada havia sido massacrada em várias frentes. Milhares, dezenas de milhares dos homens com quem ele havia lutado lado a lado foram mortos em poucos dias, sem sequer ter a chance de fugir. O monstro, como se reagisse à dor e ao desespero de Sieg, soltou um rugido tremendo. O exército inimigo avançava, mas aquilo era como oferecer alimento ao monstro. A cada pessoa devorada, a criatura crescia ainda mais. Logo, partes de seu corpo começaram a inflar demais, até estourarem como bexigas saturadas. A energia profana está se acumulando rápido demais. Devo apaziguá-la com santidade? Ou será que seu princípio é diferente do invocador? Delacroix murmurou, cobrindo os olhos da luz intensa. No mesmo instante, vários pontos do corpo do monstro explodiram. Jorros de líquido vermelho escuro e energia corrompida comprimida se espalharam pelo ar. E mesmo assim, a criatura continuava crescendo. Delacroix, percebendo o perigo, ergueu Sieg nas costas e começou a recuar. A criatura devorava homens sem parar, expandindo até bloquear completamente o céu diante deles. Delacroix, ainda carregando Sieg, virou-se e correu. Tanto ele quanto Sieg eram tomados por um pressentimento mortal. Desceram pela margem do rio, desesperados para se afastar da criatura. Atrás deles, sucessivas explosões ecoavam. Aos poucos, o intervalo entre elas aumentou, até que, por um momento, não se ouviu mais nenhuma. Delacroix e Sieg olharam para trás e ficaram petrificados. O monstro havia parado completamente. Um instante depois, um clarão cortou o corpo da criatura. Ao mesmo tempo, Delacroix se lançou ao rio com Sieg ainda nos ombros. O monstro, saturado de energia profana além do limite, explodiu de uma só vez. Uma coluna de fogo atravessou o céu. A onda de choque varreu o campo inteiro, obliterando o exército inimigo. Quando Delacroix e Sieg emergiram do rio, cobertos de lama, tudo ao redor havia sido reduzido a uma planície absoluta pela explosão. Nuvens negras rodopiavam sobre eles, e a cada passo só havia mais terra carbonizada. Delacroix subiu até o alto da colina e olhou para o que restava de suas terras.
Sieg virou-se para acompanhar a cena. Sobre o solo queimado, faíscas vermelhas e cinzas negras dançavam ao vento. Não havia mais grama, nem árvores. O território de Lacroix havia se tornado completamente estéril. A antiga catedral de Lacroix, que Delacroix havia protegido quando tinha apenas 14 anos, estava reduzida a pó. Nada restava dela. Nada restava de seu lar neste mundo. A cabeça de dragão do tempo? Arcia hesitou, a voz trêmula. Um ritual secreto capaz de apagar um território inteiro. Será que... Será que também tem relação com o ataque contra a nossa vila? Contra a vila de Mime? Sieg assentiu, confirmando com gravidade. Fragmentos da cabeça de dragão do tempo estão espalhados por várias regiões. Delacroix provavelmente estava reunindo essas partes. Arcia franziu o rosto de frustração. Até aquele instante, eles sequer sabiam por que haviam sido atacados por Victor Delacroix. A ignorância a corroía. Sentia raiva, sentia humilhação, e sentir aquilo a deixava ainda mais furiosa. E então? O que aconteceu com Delacroix depois disso? E quem foi que atacou vocês pelas costas? Perguntou. A voz áspera, quase um grito. Só assim conseguia conter a revolta e a dor que lhe ferviam no peito. Parecendo compreender o coração tumultuado dela, Sieg respondeu em um tom calmo, quase neutro. Eu e Delacroix fomos resgatados por um grupo de apoio que Sheila havia organizado. Delacroix voltou para a Cidade Sagrada para tentar recuperar sua influência, mas no fim, não teve escolha senão se render ao inimigo. Ele se rendeu ao inimigo? Eles eram tão fortes assim? O inimigo era alguém com um poder político imenso. O irmão do Santo Rei, respondeu Sieg. O príncipe regente. Arcia arregalou os olhos. O irmão do Santo Rei queria conquistar o trono na próxima sucessão. Por isso tentou destruir Delacroix. E Delacroix, precisando desesperadamente de força para se reerguer, tentou completar o ritual da cabeça de dragão do tempo. Foi então que Sieg começou a narrar, em voz baixa, a longa história que se estendia desde o passado até o presente. Laços de sangue. Na mão de Sieg estava a espada que ele mantivera firme durante toda a luta mortal, a espada do Santo Julgamento. Era uma arma que concedia ao seu portador o direito de executar, por conta própria, qualquer pessoa que representasse uma ameaça à Igreja Sagrada. E aqueles que haviam vazado informações para os bárbaros, atacado seus aliados e causado o massacre das tropas de Delacroix, eram sem dúvida uma ameaça à Igreja. Assim que retornou à Cidade Sagrada e recuperou suas forças, Sieg saiu como uma fera enfurecida, brandindo a espada. Passou a caçar um por um todos os responsáveis. Nobres, sacerdotes, militares, qualquer indivíduo cuja culpa fosse confirmada era silenciado por Sieg nas sombras. Eram assassinatos perfeitos, sujos, sem honra. E Sieg não sepultava nenhum dos corpos. Tanta era sua cólera. Durante esse período, mal viu Delacroix ou Sheila. Delacroix estava ocupado tentando reconstruir sua influência política. Sheila, por sua vez, negociava com a Donzela de Prata, tentando garantir apoio para Delacroix. Nenhum deles tinha tempo a perder, e Sieg estava completamente consumido pelo desejo de vingar os soldados mortos. Quando finalmente descobriu quem era o mandante por trás de tudo, até Sieg ficou paralisado de choque. O responsável era o irmão mais novo, muito mais novo do Santo Rei. O príncipe regente havia manipulado toda a burocracia da Igreja Sagrada para armar a armadilha que destruiria Delacroix. Se ele matasse o príncipe regente, o Santo Rei usaria isso como justificativa para declarar guerra contra Delacroix. E, no estado em que Delacroix se encontrava, ele não teria a menor chance de vitória. Por outro lado, mesmo que denunciasse formalmente o príncipe regente, enquanto a influência de Delacroix estivesse fraca, tudo seria simplesmente abafado. Qualquer caminho levaria à derrota. Mas, se nada fosse feito, Delacroix seria inevitavelmente neutralizado dentro da própria cidade sagrada. Sieg hesitou, refletiu longamente e então decidiu procurar apenas uma pessoa para pedir ajuda. Não era Delacroix, nem mesmo Sheila, era o próprio Santo Rei. Sieg ajoelhou-se diante dele e explicou tudo, as ações do príncipe regente, o quanto ele estava prejudicando a Igreja Sagrada e pediu permissão para executá-lo. Era uma aposta desesperada. Pelas investigações de Sieg, o Santo Rei e seu irmão viviam em tensão constante. O Santo Rei temia que o príncipe regente tentasse tomar o trono à força. O Santo Rei permaneceu em silêncio. Não concedeu a permissão imediatamente. Mas ao fim daquele silêncio, apresentou suas condições. Ele permitiria que Sieg matasse o príncipe regente. Além disso, prometia não entrar em confronto com Delacroix pelos próximos 2 anos. Em troca,
Sieg devolveria a espada do Santo Julgamento e partiria em silêncio, abandonando Delacroix. Se o príncipe regente e o braço direito de Delacroix desaparecessem ao mesmo tempo, o Santo Rei poderia manter sua posição com mais segurança. E Delacroix, tendo 2 anos de trégua, teria tempo de recuperar sua força política. Era esse o acordo. Amargo, frio, mas um acordo. Sieg ficou paralisado. E então, como quem aceita beber veneno, concordou. Ainda naquele dia, ele e o Santo Rei assinaram o documento secretamente. Por que tomou tal decisão? Sieg não saberia explicar além de dizer que naquele momento acreditava ser o certo. Talvez a derrota esmagadora no campo de batalha, seguida da série de assassinatos, tivesse ferido profundamente o orgulho do guerreiro dentro dele. Estava manchado demais de sangue para seguir ao lado de Delacroix. Talvez fosse melhor ir embora. Sieg deixou uma carta para Delacroix e Sheila, acompanhada da cópia do documento assinado com o Santo Rei, escondida num local que apenas os três conheciam, um ponto de encontro reservado para emergências. Com a espada em mãos, lançou-se na escuridão da noite. E sabia, aquilo seria o fim. O último trabalho sujo. E também o fim da sua própria vida. Ao devolver a espada do Santo Julgamento, perderia qualquer legitimidade sobre os assassinatos cometidos. E as famílias das vítimas viriam atrás dele para se vingar. Assim que deixasse os limites da cidade sagrada, estaria completamente sozinho e cercado de inimigos. Talvez não sobrevivesse. Talvez fosse massacrado. E se fosse, que assim fosse, contanto que afastasse esses inimigos de Delacroix. Sieg infiltrou-se na mansão do príncipe regente e se escondeu no terraço do aposento real, aguardando silenciosamente. Abraçado à espada, sentindo o vento noturno, recordou sua vida com uma serenidade estranha. Se não tivesse conhecido Delacroix, teria morrido como um escravo de guerra. Ter obtido o poder de convocar as almas dos mortos fora um destino inesperado. Ele jamais teria sonhado com algo assim, nem buscado qualquer ideal para si. Se não tivesse conhecido Sheila, jamais teria conseguido se aproximar de Delacroix de verdade. Continuaria distante para sempre, e jamais teria confiado seu coração a alguém. Ao imaginar Delacroix e Sheila juntos depois que ele desaparecesse, uma felicidade estranha tomou conta de Sieg. O homem que lhe ensinara o que era um ideal e a única mulher que ele amou. Unidos. Que doce imaginação. Parecia entregar todo o testemunho de sua existência, inteiro aos dois. Eu não consegui. Até o fim. Não consegui largar a espada, Delacroix. Quando murmurou isso, uma presença perturbou o silêncio do quarto. Sieg, sem um único som, confirmou quem havia entrado. Era um homem de mais de 50 anos. O rosto calculista indicava que ele executaria qualquer traição, por mais vil, sem mover uma sobrancelha, talvez até com um brilho de prazer no fundo dos olhos. Sieg entrou silenciosamente pela porta do terraço. O vento soprou e as cortinas se agitaram. No instante em que o homem se virou, a espada de Sieg cortou o ar tão rápido e silencioso que o próprio vento pareceu não perceber, avançando direto contra o pescoço daquele homem. Então, algo inacreditável aconteceu. O homem saltou para trás com uma agilidade monstruosa, desviando do golpe. A ponta da espada de Sieg cortou apenas sua face, não o suficiente para matá-lo. Então você veio mesmo, Sieg. O homem sorriu com desdém. Ao girar a mão direita, uma névoa negra surgiu no ar. Sieg, já lançando o segundo golpe, ficou paralisado de espanto. A névoa negra era uma mistura de santidade e energia caída. E então ela tomou forma. Transformou-se em uma espada negra, mais resistente que aço, empunhada pelo homem. Sieg conhecia apenas uma pessoa capaz de realizar técnica tão avançada e fazê-lo em um único instante. Aquela espada negra rebateu violentamente a espada de Sieg. Ele recuou, tremendo de choque. O corte na face do homem não sangrou. Diante dos olhos de Sieg, a pele se rasgou e virou uma máscara prateada. A figura do homem se transformou. Ficou mais alta, os ombros mais largos, longos cabelos prateados brilharam de maneira sobrenatural na escuridão da noite. Uma mão branca e lisa removeu a máscara da confusão, um artefato de ilusão capaz de transformar alguém em outra pessoa. E aqueles olhos, azul profundo, ferozes, encararam Sieg. Delacroix. Sieg chamou o nome do homem, atônito. Num instante, Delacroix ergueu a espada. A ilusão se dissipou como se tivesse nunca existido. Até mesmo os sentidos aguçados de Sieg tinham sido totalmente enganados. E ali, no quarto, ele viu guardas empunhando lanças, alinhados, imóveis como sombras. E logo estava cercado, perplexo. Por quê? Delacroix?
Antes que Delacroix respondesse, o príncipe regente entrou no quarto. E então Delacroix fez algo impensável. Ele se ajoelhou diante do príncipe regente. Como esperado de você, Delacroix, veio demonstrar sua lealdade a mim de forma impecável. O assassino que causava tumulto na Santa Sé finalmente deixará de existir. Agora, enfim, poderei descansar. O príncipe regente comentou aquilo como se fosse algo divertido. Num instante, Sieg soltou um grito sem palavras, varreu as lanças com um único golpe e saltou em direção ao príncipe regente. Mas num piscar de olhos, Delacroix correu como uma sombra e desviou a espada de Sieg com um golpe certeiro. Num acontecimento tão chocante que parecia impossível, Sieg, que jamais perdera a empunhadura de sua espada, teve o cabo arrancado de sua mão com perfeição absoluta. A espada do santo julgador cravou-se na parede do aposento, e a garganta imóvel de Sieg, agora congelado em espanto, foi tocada pelo fio da espada de Delacroix. O olhar de Delacroix, brutal e ardente, o atravessava. Diante de tamanha intensidade, Sieg mal conseguia mover-se. E assim Sieg teve o selo sagrado do convidador, gravado em seu braço esquerdo, suprimido. E foi encarcerado. Delacroix protegeu o inimigo? Por quê? Para salvar a própria pele? Arcia murmurou em choque. Era a primeira vez que ouvia sobre a complexidade das disputas de poder dentro da Santa Sé. Mas Sieg balançou a cabeça lentamente, sua voz profunda e afundada. Quem Delacroix estava tentando proteger era eu. Ele disse isso, e ainda virado pela metade para Arcia, voltou a narrar. Na escuridão da cela, Sieg era atormentado por pesadelos. Via o chão tomado pelos mortos que ele mesmo abatera, e o rio de sangue onde se afogava. Então o monstro aparecia, devorando pessoas, queimando tudo em chamas de aniquilação. E Delacroix o encarava com olhos ferozes através daquele inferno. Quando acordou com um sobressalto, Sheila o observava do outro lado das grades, aflita. Sieg se ergueu devagar, recostando-se na parede em frente às barras, e disse: Delacroix, me vendeu? Ao mesmo homem que nos lançou naquela armadilha? Delacroix só queria impedir que você fosse embora, Sieg. Sheila chorou, como chorava quando um soldado que havia curado acabava tirando a própria vida. Por quê? Porque pensou em partir sozinho e deixar nós dois para trás, Sieg? Eu achei que era o certo. Mas ao olhar para Sheila, tudo parecia errado. Talvez tudo tivesse sido um engano. É verdade, o Santo Rei reconheceu a legitimidade do que você fez. Mas isso destrói o que nós temos. Você não quer ficar conosco? Sieg balançou a cabeça com fragilidade. Sheila conteve um soluço. Delacroix não quer deixar você sair daqui. Ele tem medo. Medo de que, se você sair, vá embora de vez. Para te impedir, prendeu você assim? É lamentável. Sheila apertou as grades e chorou sem conseguir conter-se. O eco de seu choro preenchia a cela, queimava os ouvidos de Sieg e lhe deixava no peito um arrependimento sufocante. Me perdoe, Sheila. Me diga o que eu fiz de errado. Sem que percebesse, Sieg também chorava. Desde o dia em que ficou parado sobre o rio de sangue, diante dos mortos que ele mesmo fizera, nunca conseguira chorar, até aquele momento. Sheila estendeu o braço pelas barras o máximo que pôde. Você estava só, machucado, Sieg. Seu coração estava ferido pela guerra. Sieg se aproximou com hesitação e ajoelhou-se diante dela. Sheila o acolheu entre as grades, como se o abraçasse. A santidade de sua cura o envolveu, suavizando aquela dor devastada dentro de si. Só fale com a gente. Uma única palavra, mas não desapareça sem dizer nada. Sieg assentiu várias vezes, lágrimas caindo por suas bochechas inclinadas. Delacroix logo vai te tirar daqui, tenho certeza. Descanse, Sieg. Mas ele não foi libertado, nem naquele dia nem no seguinte. Sheila visitava a cela várias vezes por dia, trazendo notícias de Delacroix. Delacroix planejava permanecer sob o comando do príncipe regente, fingindo submissão, até recuperar seu poder. Quando Sieg perguntou o que havia acontecido com sua espada, disseram-lhe que Delacroix a estava guardando. 5 dias após ter sido encarcerado, Delacroix apareceu pela primeira vez. Lembrou-se do ideal, Sieg? Delacroix falou com dureza. Sieg ficou de pé na cela, encarou-o firmemente e respondeu: Nunca o esqueci. Então viva. Não morra agarrado à espada. De todos, você é o único que não deve seguir esse caminho. Delacroix havia percebido com precisão que Sieg pretendia atrair todos os inimigos para si e deixar a cidade sagrada sozinho. E como se enfurecido por isso, fitava Sieg com um olhar calmo, mas feroz. Me desculpe. Quando Sieg pediu perdão, Delacroix tirou do bolso a carta de despedida que Sieg deixara e a lançou sem cerimônia sobre a chama do corredor. A luz da tocha consumia a carta.
iluminando por um instante os rostos de ambos com um vermelho ardente. Sieg e Delacroix se encararam em silêncio à luz do fogo. A causa de tudo é a minha fraqueza. A minha impotência foi o que fez você se perder. Desta vez, Delacroix falava como se quem devesse se desculpar fosse ele. Mas logo terei poder. Com o ritual do cabeça de dragão do tempo, um poder com o qual recuperarei minha influência. Sieg, no impulso, sacudiu a cabeça com força. Todas as noites, aquele monstro surgia em seus pesadelos, atormentando-o. Algo assim não deveria existir neste mundo. Não use aquilo, Delacroix. Aquilo revela os princípios deste mundo. É um poder que domina a vida e a morte, o corpo e a alma. Sieg arregalou os olhos. Pretendia se tornar um deus? Era o que queria dizer. Não tema, Sieg. Conta-se que São Clematis recebeu seu selo sagrado porque não temeu Deus. Eu também vou obter o poder de governar, para libertar as pessoas. Delacroix também era alguém incapaz de esquecer seus ideais. Ainda assim, o peito de Sieg apertou. Parecia que Delacroix estava tentando falar de ideais, de um lugar completamente além de onde estivera até então. O ritual do cabeça de dragão do tempo só está descrito no Apócrifo. Apócrifo? Um livro tão importante que apenas o Santo Rei pode ler, contendo os rituais mais secretos. O ritual do cabeça de dragão do tempo está ligado até mesmo aos fundamentos da Santa Sé. Sieg percebeu então. Delacroix certamente obtivera essas informações através do príncipe regente, e nem queria imaginar com que grau de submissão ele tivera de se pôr para arrancar tais segredos. Você entrou para o séquito do príncipe regente só para completar esse ritual? Delacroix assentiu com o rosto frio e impassível, expressão que tentava ocultar o próprio orgulho ferido. Para recuperar poder era necessário, e também para desvendar os segredos da Santa Sé. Um segredo? Há algum segredo dentro da Santa Corte. Algo que impede, tenta esmagar, o ideal. Nesse instante, no corpo de Delacroix, que havia perdido soldados e território e suportava a humilhação da submissão, uma raiva intensa irrompeu. O irmão do rei disse que nos colocou numa armadilha porque seguiu o sussurro de Deus. Deus? O Deus Espírito, Azrael. Os olhos de Sieg se arregalaram. Era um nome que qualquer pessoa ligada à Santa Corte conhecia muito bem. O Deus que um dia concedera o selo sagrado a Santa Clematis. Esse era Azrael. O Deus que concedeu o selo divino e trouxe prosperidade ao continente Arcana, que antes era apenas um deserto. E também aquele que, quando o mundo caísse em caos, purificaria tudo e o destruiria. Um Deus que governava tanto a abundância quanto a aniquilação, o princípio da vida e da morte. Ouvir o sussurro desse Deus é a condição para se tornar um rei sagrado. E oferecer um sacrifício a essa divindade é o que faz alguém ser reconhecido como tal. Por isso, o irmão do rei nos jogou na armadilha e ofereceu ao Deus os mortos da guerra como sacrifício. Sacrifício. Para esse Deus, trazer prosperidade ao continente seria como, para nós, plantar sementes no campo. E quando chega o tempo da colheita, ele ceifa nossas vidas e devora nossas almas. A maneira mais eficiente de fazer isso é a guerra. E então, como quem planta novamente o campo, ele traz prosperidade outra vez. Dizem que a história deste continente é essa repetição eterna. Impossível. Sieg quis gritar, mas nenhuma palavra saiu. Não sei se é verdade, é só um mito. Mas, na prática, o irmão do rei provocou conflitos de propósito para aumentar o número de mortos e assim se tornar rei sagrado. Por isso, acabar com as disputas e abolir o trono seria ir contra o Deus? Seria destruir o próprio princípio da Santa Corte. Sieg balançou a cabeça, sem perceber. A história era tão absurda que ele ficou sem palavras. Você sabe qual é o método mais simples de causar conflitos no mundo, Sieg? Fazer rachaduras em laços fortes. As pessoas lutam porque perderam seus vínculos. E, se não perderam, é porque lutar se tornou o último vínculo que lhes resta. Foi isso que o irmão do rei disse. Que essa é a lei de Deus. Sob essa lei insana, o rei sagrado e o príncipe irmão lutam entre si, geram mais conflitos e o ciclo continua. E além desse mito ridículo, há outro segredo ainda maior dentro da Santa Corte. E se os reis sagrados negam o ideal em nome de Deus, baseados nesse segredo oculto, então eu destruirei esse Deus. Destruir um Deus? Um Deus cuja existência nem sequer é certa. Ele existe. Com uma voz baixa e ofuscante, Delacroix declarou: Eu também consigo ouvir. Desde que usei a cabeça de dragão do tempo, passei a ouvir o sussurro de Deus. Um arrepio desconhecido percorreu Sieg. Ele enlouqueceu, quis gritar.
Vai falar de ideais enquanto está sendo engolido por um mito insano desses? Mas então, agora finalmente comecei a entender, Sieg. Aquilo que eu não conseguia ver antes, o inimigo. O inimigo? Sim, o inimigo. Os santuários por todo o continente, o exército da Santa Lei? Não, a própria Santa Corte é o inimigo. A voz de Delacroix explodiu com um ódio tão profundo que parecia ecoar do abismo, arrepiando até a alma de quem ouvia. Eu vou revelar tudo e destruir tudo. Até o momento em que eu obtiver esse poder, espere por mim, Sieg. Ele se afastou, como se estivesse partindo para um território onde Sieg jamais poderia alcançar, e começou a deixar a prisão. Espera! Delacroix, você contou isso a Sheila? O que ela disse? Sieg correu até as barras de ferro e gritou. Ela disse que parecia que eu também estava indo embora, que era como quando ela leu sua carta de despedida. Naquele instante, uma dor devastadora surgiu no peito de Sieg. Uma dor que ele nunca havia sentido antes. Delacroix? Foi culpa minha? Porque eu fui o primeiro a tentar ir embora? Se eu fosse você, provavelmente teria feito o mesmo. E Sheila também. Vocês dois conseguem se sacrificar pelo outro. Isso é o que chamam de laço. Sieg não podia ver o rosto de Delacroix atrás das grades, apenas escutar sua voz. Mas impedir esse sacrifício também é fruto desse laço. Por isso eu te coloquei na prisão. Sieg, Sheila procura o laço, e quando esse laço for quebrado, ela também irá embora. Houve um longo silêncio. Nem o ideal, nem o laço, eu deixarei que sejam destruídos. Não importa o que eu tenha de fazer. Essas foram suas últimas palavras antes que seus passos desaparecessem na escuridão. O mito enlouquecido. Um laço. Vocês tinham um laço tão forte. Então por que ele virou seu inimigo? Aquela que não deveria ter morrido, morreu. Olhando fixamente para a chama ardente da lamparina, Sieg respondeu. Sheila Rivière. Arcia lançou o nome nas costas de Sieg. Para a donzela prateada, ela morreu de doença. Mas a verdade não é essa, não é? Por que ela morreu? O que a morte dela tem a ver com o Delacroix de agora? Arcia também sentia um peso no peito por perguntar sobre o passado de Sieg. Mas, mesmo assim, não conseguia parar. Só conseguia manter o próprio coração firme ouvindo aquela história ali, naquele momento. Meu irmão foi morto por Delacroix. Meus companheiros foram mortos por ele. Assim que pronunciou isso, lágrimas voltaram a transbordar dos olhos de Arcia. Ele, Delacroix, matou até o meu coração. Ela dissera antes que Delacroix era, na verdade, a pessoa que ela respeitava, o Padre Fus. Por que ela morreu? Por que você está perseguindo aquele homem? Por favor, me responde. Ela gritava, como se despejasse para fora toda a dor, a vingança, a sensação de derrota, a traição, tudo transformado em voz. Sheila não morreu. Ela foi assassinada. De costas, Sieg respondeu. Sua voz era fria, completamente controlada. Eu a matei. Eu. A minha espada matou Sheila. Arcia prendeu a respiração, chocada. Os olhos molhados de lágrimas se arregalaram de espanto. De repente, o corpo de Sieg começou a tremer. Sieg! Ele tremia até os joelhos, apoiando-se na mesa com os dentes cerrados. Não se preocupe, sempre que tento lembrar daquele dia, isso acontece. A tremedeira cessou logo, mas uma dor de cabeça terrível e uma tontura o dominaram. Um gemido baixo escapou de seus lábios. Diante de Arcia, que permanecia imóvel e abatida, Sieg enfim soltou um longo suspiro e encarou o vazio. Eu vou contar para enterrar tudo isso de uma vez. E então começou a narrar, calmamente, acontecimentos que por muito tempo, nem mesmo para Novia ou Alice Hart, jamais havia revelado. Os dias depois do 10º, desde que fora preso, deixaram de ter significado para Sieg. Ele continuou trancado naquela cela escura por um tempo interminável. Sheila fez tudo o que pôde para libertá-lo, mas Delacroix não permitiu, de forma alguma, que Sieg fosse solto. Ele só dizia uma coisa. Logo, tudo ficará claro. Espere até lá. Sheila franzia as sobrancelhas com uma expressão culpada através das grades. Sieg balançou a cabeça e perguntou. Delacroix ainda está sempre com o príncipe? Sheila apertou os lábios sem dizer nada. Isso já bastava para Sieg imaginar. Delacroix devia estar sendo tratado como um servo ou até pior. O príncipe queria confirmar sua lealdade, ou se divertir às suas custas. O estômago de Sieg se revirou, mas não havia nada que pudesse fazer. Dizia-se por toda parte que o dia em que o príncipe se tornaria santo rei estava próximo. O documento assinado entre Sieg e o santo rei havia manchado o rei com o estigma de fratricídio, arruinando sua autoridade. Era o pretexto perfeito. Sieg quase podia visualizar o sorriso triunfante do príncipe.
Não se culpe, Sieg. Delacroix já estava preparado para se submeter ao príncipe. Ele disse que você apenas deu a ele a desculpa perfeita. O que Delacroix pretende fazer? Parece que ele está estudando vários rituais secretos sobre o príncipe. Mas não havia motivo para o príncipe ensinar os rituais tão facilmente. Havia algo por trás, certamente. Mesmo assim, Sieg não podia proteger Delacroix, nem ficar ao seu lado como cavaleiro. Sieg, antes, eu te disse por que Delacroix precisava de você, lembra? Sieg assentiu. Você é o único capaz de fazê-lo desistir de seu ideal. Para Delacroix, Sieg era como um espelho, alguém que revelava a verdade sobre ele próprio. Eu nunca imaginei que Delacroix fosse um homem de vontade tão inabalável. Ele suporta qualquer humilhação sem hesitar. Essa vontade é forte demais. Às vezes me assusta. No estado em que ele está agora, por causa do ideal, ele poderia matar você, ou até a mim, sem pestanejar. Ele começou a sacrificar o próprio coração, assim como você tentou sacrificar a própria vida. Sacrificar o coração. Aquele homem disse que iria destruir a Santa Corte. Sieg assentiu. Ele e Sheila sabiam muito bem o que isso significava. Foi o próprio Delacroix quem disse que isso jamais deveria acontecer. Se a Santa Corte cair, surgirá uma disputa por todos os selos sagrados em todo o continente de Arcana. No caos, se muitos selos forem perdidos, o continente voltará a ser um deserto. E então, por causa das poucas terras cultiváveis restantes, conflitos ainda piores surgirão. Foi o que Delacroix me disse. Justamente para impedir esse tipo de calamidade, a Santa Corte, responsável por administrar os selos sagrados, era uma instituição necessária. O importante não era abandonar os selos ao caos, mas sim garantir que fossem usados de maneira justa e pacífica. Eles já haviam aprendido, pelo fracasso do sistema de direitos de selagem, o que acontecia quando isso era ignorado. Mas Delacroix disse que bastava fazer nascer um novo Deus, criar uma nova ordem. Enquanto continuarmos sob a autoridade do Deus antigo, aquele que nos concedeu os selos, a guerra nunca vai acabar. Era uma ideia absurda e aterrorizante. Um conceito completamente distante do ideal que Sieg um dia ouvira de Delacroix e que o inspirara profundamente. É claro, diante do príncipe, Delacroix age como se fosse totalmente submisso à Santa Corte. Mas para mim, essa submissão dele parece tão fria, cruel. A cabeça de dragão do tempo. Sieg soltou um suspiro quente, como se estivesse expelindo algo queimando dentro do peito. Desde a grande derrota, tudo havia começado a enlouquecer. E agora, no centro dessa loucura, estava o nome daquele ritual. De repente, Sheila estendeu a mão por entre as barras e tocou o braço esquerdo de Sieg. Por favor, impeça o Delacroix, Sieg. Ela disse isso com um rosto triste. E Sieg, quase sem perceber, colocou sua mão sobre a dela. Aquele instante, aquele toque silencioso, foi a primeira e última vez que Sieg tocou Sheila por vontade própria. Naquele momento, Sieg fez um juramento. Um juramento que permaneceria em seu coração por muitos anos. Eu vou detê-lo, Sheila. Assim como Delacroix o impediu quando ele tentou matar o príncipe e sacrificar sua própria vida para partir sozinho. Agora seria Sieg quem sacrificaria seu coração para impedir Delacroix, antes que ele fosse consumido pelo mito enlouquecido. Pelos laços que uniam os três, Sieg jurou firmemente. Ele decidiu sair daquela prisão. Para isso, precisava recuperar a espada da Santa Culpa. Com ela, o atual Santo Rei reconhecia sua legitimidade, então não haveria mais razão para mantê-lo preso. Mas ele não sabia onde estava a espada. Quase 2 meses haviam se passado desde que fora encarcerado. O Rei Santo, dia após dia, vinha perdendo espaço e dizia-se que em breve entregaria o trono ao irmão mais novo. O príncipe irmão, quando se tornar Rei Santo, disse que vai condená-lo à morte, disse Sheila, com o rosto lívido. Nem mesmo Delacroix sabia se conseguiria impedir isso. Sieg já não disse mais que não se importava em morrer pelo bem de Delacroix. Enquanto Delacroix estivesse sendo tragado por um mito insano, sacrificando o próprio coração e desviando-se por completo do ideal que antes proclamava, Sieg não podia morrer. Tinha de sobreviver, custasse o que custasse, para impedi-lo. E, enfim, decidiu-se que o príncipe irmão teria acesso público ao rito secreto que só o Rei Santo podia tocar. Na prática, era a confirmação de que o Rei Santo seria forçado a entregar o trono. E também era a oportunidade perfeita para que Delacroix realizasse seu verdadeiro objetivo. Já não havia mais tempo. Sieg decidiu fugir da prisão sem a espada, mesmo sabendo do risco. Para sua surpresa, o próprio Rei Santo o ajudou.
tratou a visita do príncipe ao rito secreto. Como um acontecimento festivo e como parte das celebrações, concedeu perdão real a inúmeros criminosos. Uma manobra cujo verdadeiro propósito era tirar Sieg da cela. Tão habilidosa que nem o príncipe nem Delacroix poderiam contestar. O rei santo, determinado a proteger o trono, estava disposto a fazer tudo ao seu alcance. Ajudar Sieg e jogá-lo contra o príncipe e contra Delacroix era apenas mais uma dessas medidas. Mas para Sieg, aquilo foi uma bênção enviada pelos céus. No instante em que o príncipe-irmão entrou na grande catedral de Clare para ver o rito secreto, as portas da cela se abriram uma após a outra e Sieg, vestindo novamente, pela primeira vez em 2 meses, o armamento dos Cavaleiros do Selo Negro, Sieg teve o poder do Convidador liberado. Enquanto os criminosos recém-libertos festejavam e berravam de alegria, Sieg, junto de Sheila, seguiu rumo à grande catedral de Clare. Enquanto isso, o príncipe-irmão, acompanhado apenas por Delacroix, entrou na catedral e desceu para o subterrâneo, para a câmara conhecida como Sala da Arca Sagrada, onde o rito secreto seria exibido. Durante todo esse tempo, o rei santo seguia pondo em prática manobras sob o pretexto de celebrações. O próprio fato de que Sieg pôde entrar facilmente na catedral se devia ao rei santo ter ordenado que os portões fossem mantidos abertos em nome da festividade. Mas assim que Sieg e Sheila entraram, foram atacados. Cavaleiros sob o comando do príncipe-irmão haviam recebido a ordem de matar Sieg ao vê-lo. Mesmo sem sua espada, Sieg derrubou todos eles e aproveitou para tomar uma das armas. Então, enquanto descia em segredo para a sala da Arca Sagrada, murmurou: se Delacroix realmente pretende destruir o Santo Tribunal, pode ser que use aquele rito. O Cabeça do Dragão do Tempo, o rito que você viu na batalha final. Disse Sheila. Sieg assentiu. Se aquela explosão ocorresse outra vez, a Cidade Santa desapareceria hoje mesmo. Ou talvez Delacroix simplesmente pretendesse roubar o rito que seria exibido, levar consigo o que chamavam de livro apócrifo. Independentemente do que ele planejasse, Sieg estava decidido a detê-lo pela força. E então, ao entrarem no corredor que levava à sala da Arca Sagrada, algo invisível avançou sobre eles como uma onda furiosa. Por um instante, Sieg pensou que fosse o impacto de uma explosão, mas não era. Era um miasma terrível, avassaladora. Não era nem sacralidade, nem energia caída. Era algo entre ambas, distorcido, apodrecido, um ar pútrido conhecido como miasma. Um vento sem cheiro nem sabor, mas capaz de entorpecer o corpo e confundir a mente. Agora soprava como uma tempestade furiosa. Sieg soltou um gemido. Sua visão se distorceu e a consciência começou a turvar-se. A figura de Sheila, tão próxima, de repente lhe pareceu um monstro informe, e ele quase golpeou com a espada. Conteve-se por um triz. Sheila apoiou-se na parede. Apesar de ser uma das mais excepcionais usuárias de sacralidade, até ela fora paralisada pela intensidade terrível daquele miasma. Vá! Depressa! Gritou Sheila, quase num berro. O miasma surge com frequência nos campos de batalha. Sieg estava mais acostumado. Ele assentiu e correu pelo corredor até o salão adiante. No caminho, encontrou homens que pareciam ser subordinados do príncipe-irmão. Mortos, atravessados uns pelos outros. O miasma corrompera suas mentes, fazendo-os ver monstros onde estavam seus próprios aliados. Logo Sieg chegou ao vasto salão, e o que viu era grotesco. No centro, relâmpagos negros se cruzavam de forma caótica. E no meio deles, com um livro nas mãos, soltando gargalhadas estridentes, estava o príncipe-irmão. E ao seu lado Delacroix de joelhos gemia de dor. Delacroix! Sieg gritou. Mas Delacroix continuava com o rosto coberto pelas mãos, incapaz de responder. O príncipe-irmão sorriu de modo repugnante. Ele está corrompido até o tutano. Abriu o apócrifo em meu lugar. O apócrifo é um livro suspenso entre sacralidade e queda, e por isso o miasma surge por si só. É o maior obstáculo para se abrir o apócrifo. Então trouxe este homem para servir de substituto. Sieg correu em silêncio na direção deles. Mas, diante de seus olhos, um raio negro cortou o ar e o fez parar, atônito. O raio saíra do livro que o príncipe-irmão segurava. E ele ria. Este homem já não tem salvação. Fique aí e observe, enquanto eu abro o apócrifo, e me torno o verdadeiro sucessor de São Clematis. De repente, o relâmpago que queimava o ar saltou para o braço do príncipe-irmão. Ele soltou um grito agudo. Seu braço carbonizou e o livro escapou de sua mão, mas não caiu. O livro ficou suspenso no ar, liberando relâmpagos violentos. Por quê? Por que o apócrifo de Isaac me rejeita?
A mim, que ofereci tantos sacrifícios. Com seu único braço saudável, o príncipe tentava desesperadamente alcançar o livro flutuante. Foi então que, lentamente, Delacroix se levantou. Antes mesmo que Sieg pudesse reagir, Delacroix estendeu a mão, suave, quase cerimoniosa, na direção do livro. O apócrifo, como se atraído, começou a descer docilmente para sua mão. O príncipe irmão soltou um gemido inarticulado. O miasma surge quando sacralidade e queda se misturam e apodrecem. E quando alguém possui uma sacralidade e uma queda extremamente fortes ao mesmo tempo, o sussurro de Delacroix ecoou mesmo em meio ao estrondo brutal dos relâmpagos. O relâmpago negro também percorreu o corpo de Delacroix. Seu manto se rasgou, sangue espirrou. Mas Delacroix, com os olhos ardendo em um brilho feroz e extasiado, ainda assim recebeu o livro na palma da mão, mesmo enquanto o raio o dilacerava. Sieg reagiu num impulso, correndo até ele e desferindo um golpe com a espada. Pretendia cortar o livro da mão de Delacroix. Mas a mão direita de Delacroix revelou uma espada de brilho prateado, repelindo com violência a lâmina de Sieg. Os olhos de Sieg se arregalaram. Aquela espada era justamente a espada da sagrada censura que ele tentava recuperar. Não atrapalhe, Sieg. A verdade está tão perto. A voz de Delacroix, sômbria e cristalina, fez cada fio de cabelo de Sieg se eriçar. A miasma jorrava do corpo de Delacroix, seus olhos brilhando com um fulgor antinatural. Enquanto Sieg prendia a respiração, Delacroix deixou surgir um sorriso frio no canto dos lábios. Não tema, aceite. Apague o seu coração, Sieg. A ideia de apagar o coração fez algo explodir, quente e intenso, no peito de Sieg. Ele precisava impedir Delacroix, que pretendia sacrificar o próprio coração. A resolução nasceu firme dentro dele. Pare, Delacroix! Gritou. Os ideais podem ser realizados mesmo sem isso. Ao bradar, desferiu mais um golpe, tentando golpear a mão do outro para derrubar a espada. Mas nenhuma espada comum poderia vencer a espada da sagrada censura. No instante em que se chocaram, sua lâmina foi esmagada e partida. O corte de Delacroix veio em seguida. Sieg entendeu. Ele pretendia arrancar um dos seus braços sem hesitar. Sieg desviou por um triz. Então, de repente, o irmão do rei se atirou às pernas de Delacroix, agarrando-as com um rosto transbordando ódio. Por um instante, Delacroix parou. Sieg aproveitou o momento e atingiu o pomo da espada prateada com os restos de sua própria arma quebrada. A espada escapou da mão de Delacroix e caiu ao chão. E no mesmo instante, o relâmpago negro se lançou contra o príncipe. O irmão do rei soltou um grito dilacerante, sendo arremessado para longe, carbonizado. Sieg rolou pelo chão, recuperou a espada da sagrada censura e, num salto, estocou. Nem mesmo Delacroix conseguiu reagir a tamanha velocidade. A ponta penetrou profundamente na mão esquerda dele. O livro escorregou de seus dedos, suspenso no ar. Delacroix soltou um urro, arrancando a mão da lâmina. Nesse momento, uma onda avassaladora de miasma explodiu, Chaos Legion, e um golpe devastador de dor atravessou o crânio de Sieg. Sua visão turvou, a consciência oscilou. Delacroix se lançou contra ele. Sieg caiu desajeitado, sem saber ao certo se ainda segurava a espada. Mas os olhos incendiados de Delacroix eram a única coisa que conseguia ver com nitidez. Sem pensar, Sieg o repeliu e se levantou. Movia-se no puro instinto. Relâmpagos negros queimaram seu corpo em vários pontos, mas a dor já não alcançava sua mente. De repente, algo surgiu diante de Sieg, ocultando por completo a figura de Delacroix. Por um instante, Sieg não conseguiu compreender o que era aquilo que surgira diante dele. Quando se deu conta, mechas suaves de cabelo cor-de-mel preenchiam toda a sua visão. Por favor, no breve silêncio que se instalou, apenas a voz triste de Sheila ecoou entre os dois homens. O quê? Sieg estremeceu. Foi tomado pela mesma sensação paralisante que se tem ao cometer um erro terrível. E então, num instante, algo brilhou. Uma santidade colossal nasceu ali, tão intensa que Sieg teve a sensação de estar vendo luz pura. Aquela santidade varreu a miasma dos dois homens como um sopro. E de repente, relâmpagos negros explodiram ao redor, cegando os olhos, ensurdecendo os ouvidos, ocultando tanto o homem quanto a mulher. Os relâmpagos queimaram os braços, as costas e o peito de Sieg, lançando uma dor lancinante por todo o corpo. No meio do choque feroz entre santidade e miasma, a consciência de Sieg foi sacudida, arrastada para longe. Quando deu por si, estava caído no chão, tremendo de dor e de medo. O silêncio se abateu sobre o ambiente. Fragmentos caíam das paredes e do teto destruídos. Sieg ergueu o rosto lentamente. Diante dele, no chão, estava o cabo de uma espada caída.
A mão trêmula de Sieg se estendeu para ele. Ao tocar o cabo prateado da espada da Sagrada Censura, um suspiro de alívio escapou de seu peito. Seu coração, ainda repleto de terror após o choque, buscava desesperadamente algo em que pudesse se apoiar. Ele se levantou com a espada em mãos. E então, algo caiu no chão com um pequeno estalo. Uma gota vermelha. Ela deslizara pela lâmina da espada e pingara no piso de pedra. Quando Sieg voltou a olhar para o cabo, ele já não estava prateado. Estava completamente vermelho. A guarda ornamentada com o selo sagrado estava encharcada de sangue. As gotas escorriam incessantemente, tingindo também os dedos de Sieg. Desesperado, ele ergueu o olhar e examinou o dorso da lâmina. Vermelho, em toda a extensão. Olhou mais acima. A lâmina inteira estava tingida por um vermelho vivo, tão intenso que foi como levar um golpe na cabeça. De súbito, ele sentiu a espada ficar mais pesada em sua mão. Na verdade, era sua força que estava se esvaindo, mas Sieg só conseguia sentir que a lâmina estava ganhando peso. Incapaz de sustentar o peso, a espada desceu até tocar o chão com um som seco, clunk. E então, além da ponta da espada, Sieg viu a figura encolhida de um homem. Victor Delacroix estava ajoelhado, a cabeça baixa, segurando uma mulher em seus braços. Imediatamente, aquela voz ecoou na mente de Sieg. Por favor, o que você desejava? Sheila, o que queria pedir? Murmurou ele, dirigindo-se à mulher que Delacroix segurava. Sheila não respondeu. Com os olhos fechados, o rosto voltado para o alto, ela parecia estar apenas dormindo serenamente. Mas o sangue que escorria de seu peito já havia perdido o vigor. Era evidente que seu coração havia parado. Aquilo significava apenas uma coisa. O coração de Sieg se recusou instintivamente a compreender. Delacroix ergueu o rosto lentamente e olhou para Sieg. Seus braços, seus joelhos, o chão, tudo estava vermelho, tingido pelo sangue da mulher que amava. Com uma expressão terrível, ele encarou Sieg e a espada da Sagrada Censura que este segurava. Naquele instante, a espada ensanguentada pareceu pesar ainda mais na mão de Sieg, pesada a ponto de ser insuportável. Suas mãos apertaram o cabo por reflexo, tentando resistir àquele peso. Era triste perceber que, para manter seu coração firme, ele estava desesperadamente se apoiando naquela espada. E era dolorosamente miserável saber que ele não conseguia soltá-la. Funeral dos sonhos. Depois disso, disse Sieg, com uma voz baixa e desprovida de emoção, os homens do Rei Sagrado vieram imediatamente e prenderam Delacroix. Usaram como justificativa o abuso do ritual secreto? Aproveitando-se da cerimônia de leitura. Para o Rei Sagrado, foi conveniente. 2 inimigos, o príncipe e Victor Delacroix, acabaram esmagados de uma só vez. Dessa vez, quem foi lançado na masmorra foi Delacroix. O Rei Sagrado procurou Sieg e lhe ofereceu um cargo direto sob sua autoridade. Usando o destino de Delacroix como pressão, Sieg não pôde recusar. Em apenas um dia, o cenário se invertia por completo. Sieg e Delacroix haviam trocado de posição. Arcia ouvia tudo com os olhos muito abertos, absorvendo cada palavra de Sieg. E fui eu quem enterrou Sheila, disse ele. O funeral de Sheila foi grandioso. Pessoas de alta posição entre as donzelas de prata e muitos outros enviaram discursos e homenagens. Mesmo após o enterro, as flores diante do túmulo continuaram a se acumular. Os soldados que haviam sido curados por Sheila gravaram seu nome em espadas e armaduras. Em memória de sua morte, alguns amarraram panos negros às lâminas ou aos braços, em referência ao anjo de negro. Sieg jamais vira um funeral tão cheio de amor e lamento. Por um curto momento, Delacroix recebeu permissão para participar da cerimônia. Quando o caixão foi fechado e carregado morro acima, Delacroix, com braços e pernas acorrentados, manteve seus olhos fixos na cena, brilhando num agudo e silencioso desespero. Após o funeral, Sieg conseguiu, quase à força, a permissão do Rei Sagrado para visitar Delacroix. Sieg o viu através das grades de ferro, sentado na escuridão da cela, rígido e imponente. O choque foi grande. O olhar de Delacroix brilhava com uma determinação mais feroz do que nunca, e ainda assim havia algo incrivelmente calmo nele. Uma serenidade produzida por uma repressão total das emoções. As últimas palavras que ouvi de Sheila foram: "Por favor", disse Sieg. Delacroix inclinou a cabeça em um aceno quase imperceptível. As últimas palavras que ouvi de Sheila também foram as mesmas, Sieg. "Não apenas para nos impedir", disse ele, num tom suave, mas palavras carregadas de muitos desejos. Sieg assentiu levemente. "Na tentativa de deter a nós dois, tomados pelo miasma",
Sheila foi morta por você, Sieg. Tão baixo e tão tranquilo e o modo como Delacroix disse aquilo que Sieg não encontrou forças para discordar. Apenas assentiu, embora em seu coração não houvesse a menor sensação de tê-la matado. O momento em que sua espada atravessou o corpo de Sheila, ele simplesmente não conseguia recordar. E não sentir essa realidade era algo doloroso, doloroso demais. Uma angústia que dava vontade de gritar. Em vez de gritar, ele se agarrou à única coisa que restava. Vamos buscar o ideal outra vez. Quantas vezes for preciso. A voz de Sieg soou desesperada. Eu vou tirar você daqui. Apenas diga o que devo fazer. Eu vou fazer de você o rei sagrado. Vou dedicar minha vida inteira ao ideal. Farei qualquer coisa por você. O Gaiden. Delacroix disse isso com um sorriso sombrio, oculto pela escuridão da cela. Sieg prendeu a respiração. Não desejo nada além disso. Você não precisa me tirar daqui. A porta se abrirá quando eu superar a provação, quando alcançar a verdade revelada pelo Gaiden. O Gaiden. O que é, afinal, Delacroix? Reprimindo o impulso de negar tudo, Sieg conseguiu formular a pergunta. É o livro secreto que Santo Clematis escreveu no fim de sua vida, quando fugiu da graça divina. Fugiu da graça divina. Significa que ele rejeitou os sussurros do Deus Espírito Azrael. Em vez da vontade divina, Santo Clematis registrou, na primeira metade do Gaiden, a verdadeira história da Santa Sé. E então, para superar a própria divindade, Delacroix ergueu os olhos, brilhando na escuridão. Ele criou o ritual do Dragão da Hora, gravando seus detalhes na segunda metade do Gaiden. Santo Clematis fez isso, mas ele morreu antes de concluir sua obra. Fragmentos do ritual ficaram espalhados por capelas e ruínas. O Gaiden, que carrega a grande vontade de Clematis, ninguém ainda o herdou verdadeiramente. Se você quer herdar a vontade de Santo Clematis, por que precisa destruir a Santa Sé? Você entenderá. Você e Sheila, ambos compreenderão, quando chegar a hora. Sieg abriu a boca para dizer Sheila morreu. Mas então Delacroix semicerrou os olhos e disse, com uma voz que parecia emergir das profundezas de um abismo. Sheila vai ressuscitar. A espinha de Sieg se arrepiou. Digo novamente, não precisa me tirar daqui. Sieg, aproxime-se do Rei Sagrado. Fortaleça sua posição enquanto pode. Para quando o momento chegar. Depois dessas palavras, Delacroix se recolheu na escuridão e silenciou por completo. Sieg recuou da grade com o coração apertado. Sentia agora o mesmo terror inexplicável que Sheila deve ter sentido. Delacroix era racional, frio, absolutamente calculado. E justamente por isso era assustador. Teria sido muito mais fácil lidar com ele se estivesse enfurecido ou aos prantos. Tremendo, Sieg deixou a cela. Depois disso, o Rei Sagrado passou a lhe dar missões com frequência. Todas eram ordens diretas para eliminar inimigos que representassem ameaça à Santa Sé. Sieg executava tudo de maneira neutra, sem demonstrar emoção. E continuava visitando Delacroix sempre que podia. Mas o estado de Delacroix havia mudado drasticamente. Ele gemia, contorcia-se, arquejava como se estivesse sendo torturado por mãos invisíveis. Quando Sieg perguntava o que estava acontecendo, Delacroix apenas suportava a dor em silêncio total, enquanto Sieg, impotente, agarrava as grades com desespero. Com o tempo, o cargo de Sieg foi transferido da subordinação direta a Delacroix para uma posição diretamente sob o Rei Sagrado. Quando Sieg contou aquilo, Delacroix gemeu de dor e ainda assim conseguiu dizer com um leve sorriso nos lábios. Assim está bem. Você precisa tornar-se alguém capaz de agir com total liberdade o máximo que puder. Com uma voz quase apagada, ele continuou. Para quando chegar a hora? Conquiste uma posição em que nada nem ninguém possa te impedir. Sieg. Pouco tempo depois, Sieg tornou-se subordinado direto do Santo Rei. Na verdade, não havia outra escolha. O destino de Delacroix seria decidido pelo Santo Rei, e Sieg estava naquele momento com o próprio Delacroix mantido como refém nas mãos do soberano. No túmulo de Sheila, alguém continuava sempre deixando flores. E Delacroix, com o passar do tempo, passou a sentar-se em silêncio, suportando melhor sua agonia dentro da cela. Então, quando a posição de Sieg se firmou de vez como membro da Ordem dos Cavaleiros do Celo Negro, diretamente sob comando do Santo Rei, e ele se tornou uma figura de autoridade pouco comum dentro da Santa Sé, aconteceu. Numa certa manhã, Sieg foi visitar Delacroix na prisão e encontrou todos os guardas brutalmente assassinados. Victor Delacroix havia fugido. Sieg o perseguiu imediatamente. Era o auge da temporada de chuvas de inverno. Sob uma tempestade violenta, Sieg correu instintivamente em direção à grande catedral de Clare. E ali,
exatamente como previra, alcançou Delacroix, que havia roubado o apócrifo. Mas foi o contrário que aconteceu. Ele foi atingido por aquele relâmpago negro, recebendo um golpe tão devastador que mal conseguia se mover. Se quer saber a verdadeira razão dos meus atos, então venha atrás de mim, Sieg. Deixando apenas essas palavras, Delacroix desapareceu através da cortina de sangue e chuva naquele dia, 9 meses após a morte de Sheila. Desde então, Sieg passou 3 longos anos perseguindo Victor Delacroix. Sieg terminou a história em voz baixa, olhando fixamente para a chama da lamparina. Obrigada por me contar isso. Mesmo sendo algo tão doloroso, obrigada. Arcia falou com a voz trêmula. As lágrimas caíam sem parar, e junto delas, algo dentro dela. Algo que só conseguia existir na forma de desespero e loucura, finalmente se dissolveu. Isso não significava que o ódio por Delacroix havia desaparecido. O ódio permaneceria para sempre. Mas ela tinha certeza de uma coisa: não enlouqueceria mais por causa disso. Você ainda acredita? Acredita que é possível reconstruir o laço entre vocês? Quando Arcia perguntou, Sieg virou-se devagar e claramente assentiu. Delacroix está tentando destruir a Santa Sé. E fazer algo terrível, não é? Eu vou detê-lo. As palavras que uma mulher, que não buscava amor, mas sim um laço, havia deixado para trás, ecoaram na mente dele. E ele continuou. Ainda não quitei minha dívida. Delacroix me impediu quando eu estava prestes a quebrar nossos laços e simplesmente ir embora. Eu tenho essa dívida com ele. Eu preciso detê-lo. As palavras de Sieg se misturaram ao suave crepitar da chama da lamparina, dissolvendo-se no ar. A conversa termina aqui. A partida é amanhã, vão dormir cedo. Arcia pensou que Sieg estava falando com ela, mas percebeu que ele estava voltado para a porta. A porta se abriu e Novia e Alice Hart entraram no cômodo. Arcia regalou os olhos. Me desculpe, disse Novia, corando e baixando o rosto. Eu fiquei preocupada ao ver a senhorita Arcia sacando a arma. E acabei ouvindo tudo. Ao lado dela, Alice Hart comentou, de maneira leve e completamente despreocupada. Ah, lobisomens também têm seus dramas, né? Você nunca conta nada pra gente, Sieg. Quando eu falo, minha cabeça dói, respondeu Sieg, muito sério. Parecia ser uma sequela do miasma que ele sofrera no passado. Nada a ver, Alice Hart retrucou. Lobisomem nenhum precisa estar com dor de cabeça para nunca falar nada. Vocês guardam tudo para si, como pedras. Aposto que de vez em quando contar tudo deixa até a alma mais leve. Sieg lançou a ela um olhar pensativo, como quem admite, ainda que em silêncio, que talvez aquilo tivesse algum sentido. Arcia então se ergueu, enxugando as lágrimas com firmeza. Você disse que partimos amanhã. Eu vou com vocês. Seus olhos estavam resolutos quando se voltaram para Sieg. Quero ver com meus próprios olhos se você realmente será capaz de deter Delacroix. Se vai carregar os pecados dele. Então ao menos me deixe fazer isso por você. Sieg a encarou longamente, imóvel. Seus olhos, por fim, adquiriram um brilho cortante. Tenho apenas uma condição. Condição? Arcia regalou os olhos. Sim, se você não puder cumpri-la, não posso permitir que venha conosco. Arcia, intimidada pelo tom severo dele, ainda assim cerrou os lábios e assentiu. Não me obrigue a cavar o seu túmulo. Os olhos de Arcia se ampliaram. E ela compreendeu, sem que nenhuma palavra fosse dita, que este era o desejo mais profundo de Sieg para com qualquer pessoa. Juro pela honra da aldeia Mimi, disse Arcia, colocando a mão direita, ainda segurando a pistola prateada sobre o peito. Posso perguntar uma coisa também? Novia levantou a mão, tímida. Sieg e Arcia se voltaram para ela. Se você apontar essa arma para o mestre Sieg de novo, eu mesma vou expulsá-la, disse isso com firmeza. Arcia, um pouco sem graça, apenas assentiu. Então, Alice Hart abriu um sorriso largo. Viagens são sempre melhores quando o grupo é animado. Fim do capítulo 3. Obrigado por acompanhar até aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e continue a seguir esta incrível história cheia de ação, mistério e poder sobrenatural. Nos vemos no próximo capítulo.